E eu tenho uma dúvida com relação a essa relação toda com Jung também. Porque quando a gente lê Jung, lê a teoria da transferência, eu sei que o Buber estava assistindo. Eu sei que dessa vez ele assume uma postura dialógica com relação à transferência. Porque nessa época ele ainda era uma transferência projetiva. 10 anos depois, na década de 40, ele escreve aquele texto onde ele fala que o encontro de duas pessoas é o encontro de duas substâncias, mostrando já uma outra perspectiva não projetiva e muito mais dialógica. Eu sempre assumi, para mim, que era por conta desses confrontos com o Buber, que eventualmente ele falou, deixa eu ler o livro desse cara para você fala, e ele acabou assegurando as ideias do diálogo de Buber. Mas ouvindo você, acho que desde a outra vez que você citou o Neumann e o Buber, eu fiquei pensando se não foi o Neumann que apresenta para o Jung essa posição dialógica e ele acaba assumindo depois. Você tem alguma noção do que pode ter acontecido? Eu acho que não é sem sentido a tua... A gente pode imaginar, viu, Pablo, talvez uma relação entre os três. Acho que tem uma interferência do diálogo dele com o Buber, do Jung, e tem a presença do Neumann dentro do... Porque a partir de lembra que você pode dividir a história intelectual do Neumann, isso a gente vai falar daqui a pouco, em duas etapas diferentes. Tem o primeiro Neumann e o segundo Neumann. Então, o primeiro Neumann é de 33 a 45. É o tempo que ele está... que ele vai para a Palestina e fica, e tem a Segunda Guerra, ele fica exilado até 45. Aí, a partir de 45, ele volta para a Europa, vai participar de Erasmus, Só que uma coisa que é constante, no primeiro Neumann e no segundo Neumann, é a correspondência dele com Jung. Claro, tem um intervalo, tem um hiato, quando o Correio, a Europa fecha por causa da guerra, tem um intervalo aqui. Mas eles mantêm uma correspondência. Talvez você pudesse ler, datar mais ou menos a tua pergunta e tentar ver na conversa, no diálogo deles de carta, se alguma coisa não aparece ali. Possivelmente sim. Possivelmente sim. Tá? Porque eu sempre fiquei incomodado que Jung fala de diálogo depois de 1940, mas ele não cita Buber em lugar nenhum quando ele fala sobre isso. Sim. Aí você lembra que ele tinha uma querela com Buber na questão da gnose, né? A grande discussão dele com Buber, que achava que ele não era gnóstico, o Jung achava que ele era, que ele não é. Tem uma conversa entre os dois, até no volume 18 tem um texto dele falando sobre o Buber. Tá no Vida Simbólica 2, acho que é no Vida Simbólica 2, ele fala alguma coisa. Então, nesses textos é discussão espiritual. Nesses textos de Jung e Buber é discussão espiritual, puramente espiritual. Eles estão discutindo sobre gnose, sobre espiritualidade, sobre racidismo. É isso que eles estão discutindo. E aí eu fui procurar os textos do Buber. E o Buber fala basicamente, Jung me acusa de não saber do que eu estou falando, mas é ele que não sabe do que ele está falando. E fica essas discussões. Agora você fica imaginando, apenas um exercício de imaginação e de frustração ao mesmo tempo, pelo menos da minha parte. Né? Tenta imaginar que em algumas desses encontros de Erasmus, o Buber, o Jung e o Neumann estavam juntos. Então, qual é o exercício de imaginação? Tentar pensar o que eles conversavam, né? Como é que era a conversa entre eles e qual é o exercício de frustração? É ninguém ter registrado, né? Isso não está registrado, né? Se você vê algumas fotos, um álbum de fotografia dessa época, você vai ver os três sentados, conversando, rindo, falando, discutindo, um diálogo extremamente produtivo, criativo. Aí sempre me fica a dúvida, o que esses caras conversavam, né? O que eles conversavam ali em volta daquela mesa redonda, com um monte de garrafa de vinho em cima da mesa? O que será aquela conversa entre eles, né? Devia ser, no mínimo, evidente, né? Extremamente criativa, né? E o que é lamentável é que isso não foi registrado, né?
Hoje não passaria em branco, né? Hoje tenho certeza que não passaria em branco essa conversa. Mas talvez você pudesse, viu, procura nas cartas lá, ver se não tem alguma coisa que te leve te ajude a tirar essa tua questão, né? Tá. Tem mais alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que a gente está falando? Só quem quiser fazer pergunta, só fala Então, só terminando aqui essa leitura do primeiro ensaio, essa ética do diálogo interno que Neumann delineia de forma inovadora, propõe uma escuta simbólica da alma, uma disposição para encontrar dentro de si aquilo que não é ego, mas que exige resposta. O símbolo é vivido, não interpretado. A imagem não é decifrada, mas escutada em sua alteridade viva. Assim como em Buber, o tu não pode ser reduzido a um objeto. Em Neumann, o símbolo não pode ser instrumentalizado. Apesar das diferenças terminológicas e disciplinares, há profunda afinidade entre Buber e Neumann. Ambos rejeitam o modelo moderno de sujeito isolado e defendem uma subjetividade relacional, que se constitui na abertura ao outro, seja ele externo, o humano divino, seja interno e arquetípico, é o Neumann. Ambos reconhecem que o eu verdadeiro não nasce no monólogo, mas no acontecimento transformador do encontro. Neumann conhecia profundamente a tradição judaica e a obra de Buber. Há ecos explícitos da filosofia buberiana em sua crítica ao narcisismo moderno e na ênfase que confere a presença ao símbolo e a responsabilidade ética diante do outro, mesmo que esse outro seja uma figura interior. Quando o símbolo é reduzido a conceito ou o arquétipo é manipulado como função, perde-se a possibilidade do diálogo. O símbolo como tu só se revela na presença viva. Há, nos dois pensadores, um substrato místico que fundamenta sua visão do diálogo. Para Buber, o encontro verdadeiro com tu é uma epifania do divino. Para Neumann, o símbolo é uma teofania psíquica, uma manifestação do self, que convoca o ego a se expandir em direção à totalidade. Em ambos, a relação não é meio, mas fim, não é instrumento, mas morada do ser. O pensamento dialógico de Martin Buber e Neumann nos convida a reinventar a subjetividade como relação, seja no espaço intersubjetivo do encontro humano-divino, em Buber, seja na esfera simbólica e arquetípica da individuação, Neumann. O eu só se realiza na relação viva com o outro. Em tempos marcados por algoritmos, bolhas cognitivas, narcisismo digital e dissolução dos vínculos simbólicos, ambos nos convocam a recuperar a coragem do encontro com o outro, com o símbolo e com o mistério. Afinal, o que é tornar-se humano se não aprender a escutar e a responder o que é outro? O que é o diálogo, se não esse risco e essa dádiva de nos deixarmos tocar, transformar e ampliar por aquilo que nos escapa e ainda nos chama? A palavra de Buber e a imagem de Neumann ainda ressoam como um chamado. Tornar-se humano é, acima de tudo, aprender a dialogar. Tá? Acho que aí tem um modo de pensar, uma contribuição simultânea dos dois. Um convida a um diálogo que transcende, vai ao divino, Neumann, o diálogo com o arquetípico. E esse diálogo é tanto externo em Neumann, com o outro, externo com a pessoa, quanto internamente. E esse diálogo aí é primordial, é um diálogo ético. Esse é um diálogo do respeito ao outro como indivíduo e do respeito ao outro dentro de mim, essa subjetividade como também algo que tem que ser acolhido, respeitada e tratada. Você queria perguntar? Esse diálogo interno, né, onde existe Pode ser? Sim.
assim, esse diálogo em que dois se ouvem, né, e dois chegam a uma consenso. Sim. Sim. Sim, sim. Então, vamos imaginar assim, atitude diante da imaginação ativa é uma atitude ética, né? Isso. De acolhimento ao sujeito e acolhimento à imagem, ao material que vem. E talvez aproveitando carona do que você falou, em algum momento aqui a gente fala que uma contribuição do Neumann ao trabalho terapêutico é tratar a psicoterapia também de uma forma ética. É como se a gente pudesse imaginar, no princípio, um dos mandamentos é não mentir, né? E uma atitude ética na terapia não é não mentir para o outro, é não mentir para si, né? Então, o trabalho terapêutico implica nessa atitude ética, né? Não basta não mentir para o outro, né? É principalmente não mentir para si mesmo, né? Aí isso implica, eu acho, uma atitude ética, que é a mesma que você aponta muito bem na imaginação ativa, tá? Aí você vê que é uma coisa interessante, né? Viu, Paulo? Você que falou do diálogo, do Jung, lembrou isso? É uma coisa, só uma pequena curiosidade para a gente, né? Inicialmente, o modelo de tratar correspondência, troca de cartas, quem começou com a ideia de trocar carta transformar a carta num diálogo, foi o modelo das cartas Freud, Jung e Freud. Então foi quem estava do lado fazendo o inventário das cartas do Jung que propôs esse modelo. Vamos colocar tudo que um escreveu para o outro, que o outro escreveu para o um. Então, aí você constrói em torno disso um diálogo epistolar. Aí você sabe a conversa, sabe o que um diz, o que o outro diz e tal. Aí uma curiosidade, vocês sabem disso, que esse modelo foi abandonado dentro do campo junguiano. Então, quando foi publicada os 3 volumes das cartas do Jung, só se publica a carta do Jung, né? Então, aquilo que era um diálogo virou um monólogo, né? E esse modelo que foi proposto por Jungiano foi adotado pela edição das cartas do Freud. Então, todas as cartas do Freud, para o Fereza, para o Jones, para o Abraham, enfim, todas as cartas todo o modelo interpretativo, editorial de cartas do Freud segue o princípio do diálogo epistolar. E no Jung virou um monólogo, né? E monólogo e monótono deve ter, por alguma razão, o mesmo prefixo, né? Então, você lê as cartas, são extremamente interessantes, mas são monótonas, né? Você não sabe o que o outro fala. E muito tempo depois, aí sim, que se recuperou para dentro do campo junguiano o diálogo do Jung com seus interlocutores. Aí vem o Pauli, o Neumann, o Victor White, o Adolf Keller. Aí é que se recuperou esse modelo de tratar as cartas do Jung dentro de um espaço do diálogo e não mais do monólogo. Aí fica mais fácil da gente entender. Então, por exemplo, o que eu sugeri a ele, procura nas cartas do Jung para o Neumann se não tem um diálogo entre os dois a respeito do diálogo, né? Você lê só no plano do monólogo, você perde isso de vista, né? Não tem essa riqueza, né, da conversa dos dois, né? Isso é só uma curiosidade para ganhar tempo. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Fala-se. É interessante porque no Seminário do Zaratustra, uma das críticas que o Jung mais faz ao Nietzsche é a falta de diálogo no Zaratustra. Porque o Jung vai, de fato, tomar o Assim Falava Zaratustra como uma espécie de modelo para fazer o Livro Vermelho, né? Só que o Jung, ele propõe a dialética, sim, com as imagens do inconsciente. Sim. Enquanto o Jung vai criticar o Nietzsche porque o Zaratustra não dialoga com os personagens, mas ele fala.
Tanto que o Jung faz até uma piada que é por isso que esse livro se chama Assim Falava Zaratustra. Ele só fala, não escuta. Aí você pensar, aproveitando a carona na piada do Jung, nos 3 volumes de cartas do Jung, é Assim Falava Jung. Não, você podia chamar volume 1, volume 2, ou Assim Falava Jung, né? Ou Assim Escrevia Jung, né? Você não sabe o que o outro fala com ele, né? Gentilmente, às vezes, numa carta, tem lá uma notinha de rodapé que o editor, o sujeito falou isso. É uma gentileza que o editor faz com a gente, né? Então, virou assim só escrevi Jung, né? O volume das cartas, né? Vocês têm alguma pergunta a mais? Evidentemente, nós não vamos conseguir ver nenhum 20avos do que eu estou entregando para vocês, evidente, né? Isso aí fica para vocês lerem, né? É material. Eu só quero dar um saltozinho aqui, fazer um pequeno comentário, que eu falei há pouco para vocês, que esse estudo aqui é apresentando o primeiro Neumann. E, de fato, é o primeiro texto que ele escreveu lá em 1934, que só foi publicado em 2015, 2020, por aí. E esse caminho que eu sigo aqui para apresentar o Neumann é um caminho extremamente delicado, extremamente espinhoso, e eu estou caminhando em cima de um terreno minado, porque eu começo apresentando, o Neumann vai aparecer na vida do Jung em resposta aos escritos do Jung que fizeram de ser acusado de antissemita e a favor do nazismo. É aí que o Neumann vai aparecer na vida do Jung, tá? O Neumann aparece nesse espaço, nesse tempo, como se manifestando contrário, criticando o Jung por um editorial que descreve numa revista e por um texto chamado Situação Atual da Psicoterapia, onde ele faz uma diferença entre a psicologia judaica e a psicologia ariana. Tá? Eu sei que esse terreno aqui é extremamente delicado, extremamente minado, que se presta a várias discussões. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui no corpo do trabalho que eu entreguei a vocês, os documentos dessa época, para vocês poderem ler exatamente o que foi escrito, exatamente o que foi falado nesse período, para sair um pouco desse... Eu sei que eu vou entrar numa coisa chata agora. Eu sei que muitas vezes a crítica que se faz a respeito desse período do Jung, pouco se lê os documentos que foram produzidos pelo Jung nesse período. Tá? E eu não, aí, do ponto de vista pessoal, eu não leio nem aceito nenhuma crítica a respeito desse período da obra do Jung se a pessoa não cita os apêndices do volume 10 da obra completa dele. Se não citou, eu jogo o livro fora. Nem leio. Porque, e tem um problema sério. Mais uma colaboração da editora Vozes para a cultura junguiana no Brasil. O livro, no original, se chama Civilização em Transição. A edição em português se chama Psicologia em Transição. É mais ou menos a mesma coisa, né? Civilização em alemão traduzido vira psicologia. Mais ou menos a mesma coisa. Psicologia em transição, civilização em transição, sinônimo, basicamente. E isso marca profundamente a diferença entre o que é o volume 10, conforme foi escrito pelo Jung, e conforme a interpretação. O Jung está falando da civilização, são os textos políticos, sociológicos, polêmicos do Jung, estão no volume 10, principalmente nos apêndices. Tá? Então, pode falar, cara. Uma pergunta
pergunta aqui, tá certo? Do Marcos Quintais. Quem? Ele está lendo. Prezado Armando, você consideraria que a partir de Neumann apresenta o par ética e estética do pensamento dele é indissociável? Ou seja, o par ética e estética do pensamento do Neumann é indissociável? Sinônimo. Oi? É o Marcos que está É o falando? Marcos Quintais. Estou dando um abraço para ele. Diga, não, a pergunta é se é indissociável. Ética e estética. Sem dúvida que sim. Certo. Sempre lembrando, né, e vocês sabem, né, que infelizmente ética virou regra de bom comportamento e estética virou apenas apreciar a coisa bonita, né? Mas lembra que para os gregos antigos era uma palavra só, né? Tudo que é belo é justo, tudo que é justo é belo, né? É uma palavra só, para falar de ética e estética. Uma só. E é nesse sentido que o Neumann usa, tá? É nesse sentido que ele está usando. A estésis, né? Que é ética e Isso, estética. Estou voltando. Então, o Neumann vai aparecer, volta a me repetir, ele vai aparecer na vida do Jung como resposta, até se não me engano, é o quarto ensaio que eu escrevo aqui, que se chama 2 escritos do Jung e 3 respostas de Neumann. Então, o Jung escreve 2 coisas, que é um editorial para uma revista e um texto, situação atual da psicoterapia. E o Neumann escreve 3 coisas em resposta ao Jung. Uma carta pessoal, que está reproduzida aqui no corpo do texto, onde ele discute de uma maneira veemente e dura com Jung a forma como ele fala. É nessa carta que ele fala para o Jung: o senhor conhece muito da Índia de 2000 anos atrás, não conhece nada da cultura de Israel, que tem 150 anos. E confundir germanismo com nazismo, o senhor está cometendo um erro absolutamente grosseiro. Só para lembrar, o Neumann tinha 20 e poucos anos de idade quando escreveu isso, tá? 28, 30 anos. Tá? Aí ele escreve isso, que é uma coisa pessoal. Ele escreve um texto no jornal sionista, em resposta a um texto do Kirsch. O texto do Neumann também está reproduzido aqui, e ele escreve o Jacó e Esaú, como uma forma de uma contribuição à aplicação do pensamento junguiano na tradição judaica. Então, ele dá 3 respostas ao Jung. E aí é que o Neumann vai surgir, como alguém que se confronta com Jung no plano pessoal, se confronta com Jung no plano público, no jornal, e escrevendo um livro. E em cada um deles, ele tem uma atitude diferente. E quando ele escreve no jornal sobre o Jung, ele é extremamente condescendente com o Jung. Extremamente gentil, extremamente condescendente. A ponto de dizer que o Jung é o sionista mais sionista que ele, Neumann, que era sionista, conhece. Então, o senhor é mais sionista do que qualquer sionista que eu conheço. Você lembra? O sionismo é a defesa da volta do povo judeu para a terra de Israel. Então, aí é que o Neumann aparece, é nesse contexto. Então, o caminho que eu fiz foi chegar muito perto dessa discussão e pegar um atalho, por medida de prevenção pessoal, peguei um atalho, agora vamos pegar o Neumann aqui. Olha essa discussão da relação do Jung com a Alemanha, isso cabe para um dia a gente discutir esse tema aqui. O quanto ele foi, o quanto ele não foi, o quanto a colocação que ele faz, e treinem o ouvido de vocês para uma coisa. Sempre que alguém me fala, ou me pergunta, já me perguntaram várias vezes, mas Jung era nazista e antissemita? Eu sempre dou a mesma resposta. Quando? De quando você está falando? 1933, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 40... Em que momento você está falando? Em que momento? Se é 33 e 34, a minha resposta tem um significado. Você está falando de 1935, é uma outra resposta. 1936, é uma outra resposta diferente. E por que eu estou falando isso para vocês? Esse é o perigo
daquilo que eu falava no começo da nossa conversa, da adjetivação reducionista, né? O Neumann é isso, a Tolhoff é amante, o Neumann é desenvolvimento, o segredor acabou. O Jung era nazista, tá? Aí acaba por aí. E não há uma mudança, uma evolução, uma crítica dele próprio, aquilo que ele fez, claro que teve. Então, sempre que me faz essa pergunta, eu digo, só me diz de quando que você está falando. Não, falando no geral, amigo, sinto muito, vamos tomar outra e muda o papo por aqui. Eu não vou discutir porque ele não tem a noção de história, né? Não tem essa noção de temporalidade, né? Não tem noção de tempo, não vou perder tempo conversando, né? Porque cada um desse momento, e até quando ele é acusado disso, ele não fala, se vocês lerem o que ele escreveu de uma maneira rigorosa, ele não faz nenhum juízo de valor acerca da psicologia ariana nem da psicologia judaica. Ele não faz juízo de valor. Ele fala da diferença e não fala que é melhor ou pior. Diferente é uma coisa, melhor é outra, pior é outra. Até onde eu me lembro do vocabulário. Ele fala de diferença e não de melhor nem de pior. Leia o texto exatamente como ele escreveu. Tá? Então isso é um cuidado que a gente tem que ter. Que vocês sabem, né? Lembram que isso é uma marca que Jung carregou, uma das razões, muitas vezes, pelas quais ele foi marginalizado no espaço acadêmico, é exatamente por essa acusação, que eu acho absolutamente infundada. Tá? E se vocês lerem, tiverem a curiosidade de ler declaração de outras pessoas nos anos 30, Churchill, Roosevelt, por exemplo, presidente americano, todos louvavam, agradeciam a ascensão do Partido Nacional Socialista na Alemanha, porque finalmente a Europa teria um povo capaz de enfrentar o avanço do comunismo, exatamente porque a Alemanha faz fronteira com a Rússia. Então apareceu na Europa um partido, uma ideia que vai ajudar a Europa a enfrentar. Então a coisa é louvada, reconhecida como tal. E depois, que é evidente, aí a gente sabe o que aconteceu, a tragédia que aconteceu a partir daí. Então, por isso que eu tenho esse cuidado, não sei se isso fica claro para vocês o que eu estou falando, esse cuidado a gente localizar no tempo. O tempo é esse, tudo bem, então tem um significado. Ele escreveu. Podia ter escrito depois? Podia. Podia ter se retratado? Podia. Aí eu sugiro a vocês que vocês peguem o volume 10, Civilização em Transição e não Psicologia em Transição, leiam o parágrafo 420. Pegue o parágrafo 420 desse livro. E veja o que o Jung fala lá. É um texto escrito em 1945, depois, chamado Depois da Catástrofe. E é onde ele fala, uma coisa é você falar algo depois que o fato aconteceu, a tal da presentificação, ele não usa esse termo, eu que estou usando, a tal da presentificação, é você compreender o passado a partir do que você sabe no presente. E fica fácil, né? Aí ele diz, mas se a gente soubesse, ou pudesse voltar a 33 e 34, a nossa compreensão era completamente diferente. Tá? E isso ele diz textualmente. Então, a gente está falando, a partir de 1945, olhando para trás, puxa vida, que coisa errada, não devia ter sido assim, Mas se a gente voltar no tempo, ele está dizendo, eu não poderia escrever nada diferente, porque a gente não sabia o que vinha. Que a gente atribui tanta coisa ao Jung, se ele pudesse, em 33, fazer previsão do futuro, né? Já chega a quantidade de adjetivos que dão a ele. Né? Mais um, né, de cigana, né? Ele está prevendo o futuro, né? Em 33, sabendo o que vai acontecer. Não, né? Não cabe, né? Então, aí a minha... Eu não vou mais ficar discutindo isso aqui. A minha recomendação para vocês é que vocês leiam aí
os documentos que eu coloquei em anexo para vocês. Leiam com cuidado. Aí vocês vão poder ler o texto original de uma coisa chamada Manifesto Goethe, que deu uma e é por isso que o Jung foi execrado. O tal do manifesto foi publicado numa revista que o sujeito recomenda que todo mundo tem que ler o livro do Hitler, Mein Kampf, que ele recomenda que todo terapeuta tem que ter lido esse texto. Então vocês vão ler o texto exatamente como foi escrito e aonde ele está situado. Porque sempre é muito fácil se tirar alguma coisa do contexto, construir uma teoria a respeito daquilo, daí devolve de um outro nível de explicação. Tá? Então, isso é a recomendação que eu faço para você. E treine o ouvido. Né? Pergunta quando. Né? A pessoa sabe tanto a respeito e deve saber do tempo. Né? E lembrem, né? Se lembram disso? Teve aí um tempo uma celeuma muito grande, um personagem nas redes sociais, no YouTube, um psicanalista falando acerca dessa acusação ao Jung. E se vocês lerem, é uma coisa assim até meio triste, né? Uma pessoa que é acadêmico, que é professor, pós-doutor, para falar a respeito desse tema, pega da sua biblioteca tipos psicológicos. Dá pena, né? Uma coisa que dá pena, né? Poxa, você vai usar isso aqui para falar disso aqui? E em momento nenhum o personagem cita o volume 10 do Jung. Tu não leu. Tem o editorial, tá, as defesas do Jung, a carta que ele escreve, a resposta que ele dá ao psiquiatra suíço, Bali, para vocês poderem ler. Tá? Aí o nosso assunto é o nome. Isso aqui um dia a gente marca uma comentário para aqui. falar sobre isso com mais detalhes. Só um minutinho. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Uma curiosidade a mais, alguma dúvida? Armando, só um comentário aqui que talvez possa responder. Por favor. Minha querida Insônia, né? Ao que parece, o fascismo vigora até hoje na Itália, pelo menos como fundamento psicológico, uma negação do comunismo. Não se reduz a um conceito global do autoritarismo, como é usado no resto do Ocidente. Não entendi nada que Não entendi nada que você falou, me desculpe. Não entendi absolutamente nada. A gente pode ver aí, Jung, na realidade, fala da culpa coletiva. Isso é depois. Isso é depois. 45. Tá? E se puder falar um pouquinho disso, porque na realidade, nesse texto que ele fala, depois da catástrofe, Jung usa um conceito, mesmo aqueles que não participaram, tem uma culpa coletiva pelo que ocorreu. Então, se a gente não elabora essa culpa coletiva, de alguma forma, esses autoritarismos, fascismo continuam vigentes, né? Acerca dessa culpa coletiva, eu fiz questão de citar esse trecho do livro do Neumann. Está do lado do mal, quem viu e não fez nada, quem não quis ver, quem viu quando podia, não viu quando podia ver, se calou quando devia falar. A humanidade toda é responsável. Acho que está muito bem dito, muito bem falado, eu acho, pelo menos. Do meu ponto, está muito bem falado, muito bem dito, o que a gente pode pensar a respeito do que você falou. Essa frase dele, por isso que eu acho que é necessário que a gente estude, discuta psicologia profunda e uma nova ética. Que lembrem, né? Que é um livro que não fala da sugestão de uma nova ética. Ele fala acerca do desenvolvimento da ética dentro do ser humano. Não é uma nova ética em relação à velha. É um desenvolvimento dentro do sujeito acerca de uma atitude ética em relação ao mundo e a si mesmo. Que não é a mesma coisa do que trocar uma ética pela outra. Então, dentro do processo de individuação, existe um momento ético que o sujeito tem que assumir dentro de si a responsabilidade por tudo que ele faz. Ele é responsável por tudo aquilo que ele faz. Então, é uma etapa desse crescimento ético, no último estágio, alguma coisa assim. Mas isso é uma outra conversa com um outro fim de semana. Oi? Tem a marcha para Jesus ali na Marechal, vai passar por trás aqui. Agora?
Vamos, pai, então dá licença. Eu estou inscrito. Vai lá participar. Vai passar aqui agora? Tá bom. Ótimo. Alguma pergunta a mais antes da gente seguir? É claro isso que a gente falou para vocês. Eu só queria, daí, no tempo que nos resta, falar um pouquinho do segundo ensaio, que vai falar da relação do Jung com Neumann. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso aqui. O restante fica por conta de vocês lerem. O terceiro, já só explicando, o terceiro ensaio é uma cronologia que começa com o nascimento do Neumann, pula para 1933 com alguns fatos que vão definir a Alemanha, o aparecimento, o surgimento do Partido Nacional Socialista na Alemanha, alguns fatos, o encontro do Neumann com Jung em 1933, no seminário de Berlim, daí a coisa vai seguindo até 1934, com troca de correspondência, troca de cartas entre o Jung e o Neumann, e esses documentos todos que eu falei para vocês. E os próximos ensaios vão falar especificamente sobre Jacó e Esaú. Tá? Se der tempo, a gente, acredito que não vá. A gente fala um pouquinho sobre... Mas o que eu tenho para falar está escrito aqui. Tá? Segundo ensaio. Uma ponte entre margens distantes. Amizade epistolar entre Jung e Neumann. Que tem como epígrafe uma carta escrita pelo Roth ao Stefan Zweig. Por fim, a amizade é a verdadeira pátria. No prefácio à primeira edição da correspondência entre Jung e Neumann, publicada em 2018 pela Philemon Foundation, a Orne e Liebscher, que são os editores, fazem uma advertência pertinente. Não se trata de uma coleção de cartas qualquer, mas de um testemunho extraordinário de pensamento em desenvolvimento, de relações assimétricas, de tensões entre tradição e ruptura. Ao longo de mais de 2 décadas, Jung e Neumann mantiveram um diálogo intenso, ora íntimo, ora filosófico, ora político, em meio ao contexto convulsivo do século XX. O que emerge dessas cartas não é apenas o vínculo entre 2 pensadores fundamentais da psicologia complexa, mas também a elaboração de uma amizade construída na intersecção entre o exílio, o trauma histórico e o trabalho simbólico do espírito. A relação entre Jung e Neumann tem início em 1933, quando Jung já era uma figura estabelecida, tinha 58 anos e Neumann 28 anos. Então a diferença entre os dois é exatamente de 30 anos. Tá? E Neumann aspirava a tornar-se analista, enquanto Hitler acabava de chegar ao poder na Alemanha. Judeu berlinense e sionista convicto, Neumann decidiu rapidamente se mudar e emigrar para a Palestina. Contudo, após conhecer Jung durante um seminário de verão em Berlim, esse seminário de verão em Berlim foi recentemente publicado pela Philemon, o Seminário de Berlim, que acabou de sair agora em inglês, tá? Que é quando Jung está dando em 33, em outubro de 33, esse seminário em Berlim, que o Neumann vai assistir e conhece o Jung, tá? Entra em contato pela primeira vez com o Jung, tá? Então, fez uma parada em Zurique para iniciar com ele uma análise pessoal de caráter formativo. As primeiras cartas testemunham o impacto desse encontro inicial e o início de uma relação promissora. Já no início de 1934, Jung encaminha ao jovem candidato seu primeiro paciente. Um gesto que denota alta consideração. Como veremos, Neumann sempre demonstrou grande reverência por Jung, sem jamais se deixar intimidar por isso. Tá? Com o tempo, Neumann deixou de ser apenas discípulo para tornar-se uma referência importante para Jung, que, a propósito de A História das Origens da Consciência, escreveu numa carta. Nesse livro, o senhor desenvolve muitos temas
melhor do que eu, e avança em diversos pontos onde eu havia empacado diante das primeiras dificuldades. Mais tarde, no prefácio que escreveu para a obra, Jung reiterou esse reconhecimento. Sua obra me é particularmente bem-vinda. Ela começa justamente onde eu, se me fosse concedida outra vida, começaria a reunir os dissectia membra, os membros destroçados dos meus escritos, a selecionar e organizar num conjunto orgânico todos aqueles esboços sem continuidade. Tá? Carlos. Você perguntou daquela lista de razões pelas quais... Não, você me perguntou de manhã a lista de razões pelas quais... Essa é mais uma, né? É o Jung admitindo diante da obra de um jovem sujeito, olha, o que você fez eu não fui capaz de fazer. Você foi além daquilo que eu fui capaz de fazer. Ele admitir isso valida um sujeito, escreve isso, e indiretamente invalida outros. Bom, nos encontros anuais de Ehrenhans, que reuniam os principais expoentes de várias disciplinas, dos quais Neumann passou a participar a partir de 48, as conversas informais entre Jung e Neumann silenciavam os demais presentes. A atenção dispensada por Jung despertou invejas e hostilidades explícitas por parte de membros influentes do grupo zuriquense, como Karl Alfred Meyer e Jolande Jacobi. Isso no livro das cartas de Jung e Neumann, o editor conta uma cena que é extremamente interessante. O Neumann está dando a primeira palestra dele em Ehrenhans, sobre o homem místico. E eu acho que esse Meyer, no meio da palestra, levanta da sala e bate a porta. E sai da palestra. Ele escreve para o Jung, contando a respeito da palestra do Neumann. A resposta do Jung. O senhor, em vez de sair batendo porta por aí, escreva uma crítica ao trabalho dele. Em vez de sair batendo porta no meio da conferência, escreve uma crítica ao trabalho dele. Não fica batendo porta no meio de uma conferência. É uma resposta mais exemplar, mais direta, mais clara impossível. E se ficar bravo, escreve alguma coisa para criticar o sujeito. Não cabe, né? Tendo nervosismo numa hora dessa, não cabe. Né? Bom, aí tem aqui uma pequena brincadeira que eu faço aqui dentro desse texto. Se não tivesse morrido antes de Jung, apesar da diferença de 30 anos entre eles, Neumann talvez tivesse se tornado um grande pilar, um terceiro grande pilar do pensamento analítico. Uma tragédia individual imersa na apocalipse da história. O sucessor desapareceu antes do mestre. Uma tragédia. Não, isso. Aí uma brincadeira. Se tivesse morrido aos 55 anos, como Neumann, e Jung, em 1930, teria deixado, no máximo, metade da sua obra. E menos ainda Freud, que teria morrido em 1911, cujo primeiro livro realmente importante, A Interpretação dos Sonhos, foi publicado quando ele tinha 44 anos. Então, vocês tentem imaginar, se tivesse ocorrido o contrário, se o Neumann tivesse morrido aos 85 anos, o que ele teria deixado escrito para a gente? E se o Jung tivesse morrido com a idade do Neumann, não teria escrito metade da obra dele. Essa que eu chamo aqui a tragédia no meio do apocalipse da história, né? O sucessor morrer antes do mestre, né? A relação entre os dois se construi. É aquilo que eu falei no começo. Infelizmente, porque ele morreu cedo, ele não pôde criticar os críticos. Ele não pôde escrever acerca das críticas que se fizeram ao trabalho dele. Preparando esse papel, esse documento, e o próximo, que é da ética, eu fiz um inventário
das críticas que foram publicadas ao trabalho acerca do trabalho do Neumann. Em jornal, revista especializada, livro, eu não consegui juntar 8. Não consegui juntar 8 críticas que foram feitas, tá? Em jornal e livro, não deram 8. E as críticas mais veementes que se faz ao trabalho do Neumann é um texto do Forda e um texto do Gigres. Os dois foram escritos depois que o Neumann tinha morrido. Então, é uma leitura, para mim, de uma mão só. Eu leio o que falam, mas eu não sei o que ele falaria em defesa dessa crítica. Então, as duas críticas mais severas que vêm a respeito do trabalho do Neumann é do Forda e do Gigres, mas depois que o Neumann tinha morrido, tá? A relação entre os dois se construiu tanto por encontros pessoais quanto por correspondência. Um deles vive desde 1934 e sempre em Tel Aviv, ou na Palestina, né? O outro, desde 1909, em Zurique. Quem sabe se é verdade, como escreveu Roth a Zweig, que a amizade é uma pátria? Ao folhear a longa correspondência entre Jung e Neumann, talvez possamos dizer que ela é, antes, uma ponte que une margens opostas. Essa ponte foi sustentada por cartas trocadas ao longo de 1/4 de século, indo da Suíça, relativamente poupada pela Segunda Guerra Mundial e pela subsequente Guerra Fria, à Palestina, onde parte do povo judeu, sobrevivente à Shoah, ao Holocausto, procuraria em vão a paz. Mas essas não foram as únicas margens opostas entre os dois. De um lado, o suíço, identificado, segundo a lógica da época, com o germanismo ariano. Do outro, um alemão, que não podia ser reconhecido como tal por ser judeu. É notável o modo como ambos acolhem essas categorias, embora de forma diametralmente oposta à ideologia nazista, que à época não era considerada, aspas, politicamente incorreta, nem mesmo nos meios mais cultos. Temos disso um testemunho direto na carta que Neumann escreveu pouco antes de se transferir para Tel Aviv. Nela, questiona Jung por declarações polêmicas publicadas no editorial da edição de dezembro de 1933 da Central Blight, aí ver documento 1, e no ensaio Situação da Psicoterapia de janeiro de 1934, ver documento 5, onde está esse texto, que renderam a Jung acusações de antissemitismo e de conivência com o nazismo. Aí eu convido vocês a ler o ensaio 4, 2 escritos de Jung e 3 respostas de Neumann. Embora defenda Jung publicamente dessas acusações com o espírito de parresia, que é a franqueza filosófica de quem, por amor à verdade, arrisca até mesmo uma relação preciosa, ataca uma a uma das teses do mestre. Pergunta sem rodeios: de onde vêm os seus conhecimentos sobre a raça e o povo judeu, caro Dr. Jung? Não lhe parece possível que a sua avaliação errônea também seja causada por um desconhecimento das questões judaicas e por uma secreta aversão medieval em relação a eles? E ainda, Jung saberia tudo sobre a Índia de 2000 anos atrás, mas nada sobre o racidismo de apenas 150 anos. Neumann sugere que Jung projeta em O Judeu sua relação mal resolvida com Freud, confundindo o pai da psicanálise com um judeu prototípico. Mas vai além. Contesta a falta de fundamento da chamada psicologia judaica e rejeita com veemência e até comovente lucidez a questão entre nazismo e germanismo. Acredite se lhe digo, justamente como judeu,
que, sem dúvida, adoro a fecundidade germânica, na medida em que consigo vê-la e intuí-la. Mas a equação nazismo igual a germanismo ariano poderia ser fatalmente equivocada. Lembrem, o Neumann tem 28 anos, tá? Não esqueçam, ele só tem 28 anos de idade. E não acabou aqui, tá? Não para por aqui, tá? A carta é firme até agressiva, como o próprio Neumann admite, mas jamais rancorosa. Ao contrário, é sinal de plena confiança. Não me sinto inclinado a mudar nada nessa carta. Assim foi escrita e assim permanecerá. Acredito que é precisamente minha gratidão para com o Senhor que me impõe a sinceridade. Jung parece reconhecer isso. É importante que seja justamente um judeu a defendê-lo. E ele se mostra impressionado com a capacidade de Neumann de formular críticas radicais sem torná-las pessoais, algo que Jung, noutras ocasiões, não soube fazer. Tentando responder às críticas, ele admite erros, esclarece pontos, convida Neumann a se aprofundar por conta própria a psicologia judaica, um gesto de mestre verdadeiro que reconhece os próprios limites. Freud, nesse ponto, havia sido menos generoso. Então, Jung foi extremamente generoso com Neumann, extremamente acolhedor, apesar de tudo, extremamente acolhedor, até criando condições. Fala assim, não, escreva, já que você conhece a cultura judaica por dentro, escreva alguma coisa a respeito. Fale, escreva alguma coisa sobre, que eu não sei escrever sobre isso, tá? Eu acho que essa generosidade do Jung, o Freud não teve para com o Jung quando o Jung contestava ou criticava algumas posições freudianas. Talvez por isso Neumann saia fortalecido. Agora, os temas da discussão eram áreas em que ele se tornara mais competente que Jung. Na introdução à edição italiana da correspondência entre Jung e Neumann, citando Luigi Zoya na introdução à edição italiana da correspondência entre Jung e Neumann. Escreve o Zoya. A relação entre Jung e Neumann pode ser comparada àquela entre Jung e Freud. Ambas envolviam um mestre experiente e um discípulo, e um jovem discípulo desejoso de crescer. Mas, diferentemente de Freud, Jung ofereceu a Neumann muito mais encorajamento e ajuda concreta para o desenvolvimento de uma trajetória própria. Talvez tenha sido, de fato, a dura relação com Freud que ensinou a Jung algo essencial sobre ser mestre. De todo modo, a posição de Neumann não deve ser reduzida ao paradigma mestre-discípulo. Ele já se interessava por Freud antes de conhecer Jung, mas recorreu a este, Jung, porque julgava limitada a abordagem do primeiro. Queria ir além do materialismo de Freud, estudando o misticismo e a religião, sobretudo dentro da tradição mosaica, não como sintoma, mas como expressões culturais profundas, algo que Jung, não sendo judeu, não conhecia, aspas, por dentro. Por isso, Neumann estudou Freud como pensador em si, e não apenas como mestre de seu mestre. E fez isso por toda a vida. Neumann nunca deixou de estudar o Freud. Tem um texto que ele escreve a respeito do Freud, tá, como um personagem importante na construção do pensamento do século XX. Tá? Ao lermos com atenção o conjunto dessa correspondência, podemos reconhecer dois grandes marcos. O primeiro, de 34 a 40, da chegada de Neumann à Palestina até o início da Segunda Guerra. O segundo, de 45 a 60, encerrando-se com a sua última carta. Em cada um desses períodos, vemos um Neumann diferente, distinto. No primeiro,
O jovem discípulo que escreve longas cartas, verdadeiros ensaios fundadores de uma nova psicologia profunda, com base histórica, religiosa e antropológica. Esse primeiro Neumann, o jovem visionário que escreve de Tel Aviv, ainda se coloca na posição de discípulo, mas já se revela como um pensador autônomo. Ele se aprofunda nos temas que Jung apenas esboçava. O desenvolvimento da consciência, os arquétipos culturais e religiosos, o simbolismo bíblico e a psicogênese da espiritualidade. Suas longas cartas, muitas vezes verdadeiros tratados teóricos, demonstram não só erudição, mas também uma notável capacidade de síntese e criação conceitual, revelando uma mente que, mesmo diante do sofrimento do exílio e das dificuldades materiais da imigração, não cessava de trabalhar intensamente. Já o segundo Neumann, correspondente entre 45 e 60, é alguém que se consolida como mestre em seu próprio direito. A relação com Jung se transforma. O tom de suas cartas não é mais de um discípulo que busca confirmação, mas de um interlocutor maduro, seguro da sua própria trajetória, que contribui com ideias originais e oferece visões novas ao seu interlocutor suíço. Esse segundo tempo da correspondência testemunha o nascimento e o amadurecimento de uma linha independente da psicologia profunda. Uma psicologia que leva a sério a história, o mito, a religião, as estruturas coletivas do inconsciente, sem renunciar à interioridade e à individuação. Só uma curiosidade que, nessa datação que a gente fez para vocês, em 1940, evidentemente com o início da Segunda Guerra, a correspondência entre os dois se interrompe. Ela retorna em 1945. E logo que ela retorna, o Jung recebe 2 pacotes ou 2 manuscritos de presente para ele dar uma lida. Um manuscrito é a História da Origem da Consciência, o outro manuscrito é Psicologia Profunda e Nova Ética. Então, assim, do nada, 5 anos depois, o sujeito desaparece, quando ele ressurge, ele manda 2 pacotes com 2 obras maiores. A obra maior dele, que é a História da Origem da Consciência, e a obra maior do que todas, o Neumann, que é a Psicologia Profunda e uma Nova Ética. Quando vocês tentam imaginar o impacto, e o Jung admite isso, o impacto que isso causou no Jung, e mais ainda, no que eu chamo da corte junguiana. Porque um sujeito desconhecido, não membro, não fazendo parte de grupo nenhum, de modelo de relacionamento nenhum, entrega 2 obras grandiosas como essa, coisa que ninguém na época nem parecido tinha feito. Inclusive admitido, como a gente leu, pelo próprio Jung, né? O que o senhor escreveu, eu não seria capaz de escrever. Você foi além da minha capacidade de escrever. Então, vocês imaginem a surpresa e o impacto. Isso é mais um motivo pelo qual o rapaz foi colocado um pouquinho ao lado, exatamente por isso, né? Pela primeira vez, ele vai participar de um dos congressos Hermanns e Ascona. E o Neumann conhece a organizadora do Hermanns, Olga Freud-Kaptein, que se entusiasma com as ideias de Neumann e o convida a participar do encontro seguinte, algo que Neumann fará todos os anos até seu falecimento em 1960, atribuindo-lhe imediatamente um papel de protagonista. Aí tem uma curiosidade. 2 anos depois, 1940, 1940, por aí, 1950, desculpe, a Fundação Hermanns inaugura um acervo de imagens, um grande acervo de imagens. E as primeiras imagens desse grande acervo dizem respeito à mitologia da mãe, da grande mãe.
Aí a dona Olga pede para o Neumann escrever uma apresentação desse acervo da Grande Mãe. E o Neumann escreve a apresentação, um livro de 600 páginas. Ou seja, nunca deve se pedir para algumas pessoas escrever introdução para nada. Ele escreveu, levou a sério o pedido da dona Olga. Eu vou escrever, é evidente. Escrever um livro, mas tem quase 600 páginas. Né? É o livro chamado A Grande Mãe, que é uma outra curiosidade para vocês. Né? Nos anos 40, o Kerner pediu para o Jung escrever uma introdução a um trabalho dele sobre um trecho do Fausto. E Jung disse, não, eu escrevo. Claro, eu tenho um prazer em escrever. O que ele produziu como apresentação do trabalho do Neumann? 2 volumes chamados Mistério Conjunctionis, que tem mais de 800 páginas, 5.000 notas de rodapé. Só reforça a ideia de que tomem cuidado quando vocês forem pedir para alguém escrever a introdução de algum trabalho de vocês. Pode sair um livro de 600 páginas. Tá? Inclusive, é o outro livro pelo qual o Neumann é muito conhecido, né? O livro sobre a Grande Mãe. Né? Perdão? Uma curiosidade sobre o pensamento do Neumann mesmo. Neumann era judeu, Sim. focava muito o Velho Testamento, aparentemente, Isaú e Jacó, etc. Sim. Como é que era a relação dele com a figura do Novo Testamento, Jesus, o Cristo? Porque a gente... Você não precisa nem te responder, né? Você acabou de falar que ele é judeu, não precisa nem te responder, né? Oi? A relação dele é com o Antigo Testamento, né? Difícil você imaginar um judeu escrevendo sobre o Messias, né? Eu acho um pouco estranho, né? Não sei, né? Para desenvolver futuramente, então. E lembra que essa preocupação dele de escrever sobre a psicologia judaica Jacó e Esaú, a história da história das raízes da consciência judaica, em 2 volumes, depois ele para de escrever, ele vai escrever outra coisa, tá? Ele vai tentar de novo escrever como é que a gente... uma aplicação do pensamento junguiano dentro da cultura judaica. E o que ele usa, esse livro aqui, que ele usa como referência, ele usa um método rabínico que se chama Midrash. Ele não pega a interpretação, como a gente está acostumado a ver a interpretação da mitologia. Ele usa um modelo rabínico de interpretação do texto bíblico chamado Midrash. E aí vocês vão ler, aqui tem um texto longo aqui que eu explico para vocês o que é o Midrash. É você, mais ou menos, assim, forçando bem a amizade, é mais ou menos o que a gente faz com análise de sonho. Você tem o recordar e o ampliar. A gente reconta uma história, relembra uma história, e depois você trabalha em cima da história que você lembrou. Então, o Midrash, o método Midrash é você ter um texto bíblico e você tentar ver nesse texto o que não está escrito, as entrelinhas, a sutileza, a palavra que não foi dita, o significado da palavra que foi dita, por que ela foi dita, enfim, é uma forma de você interpretar um texto, no caso, um texto bíblico, né? Ou não é a interpretação literal, tá? Então essa interpretação, que é diferente de uma análise que a gente está acostumado a fazer a respeito da mitologia. Então, a mitologia ela é repetida, ela é reproduzida. E o método midrástico, não, ele é interpretativo. Aí está explicado aqui para vocês o que é. Tá? Isso que eu li no começo para vocês sobre o Senhor criou tudo em 2, tudo não sei o que, isso é uma leitura midrástica. Está lá, o Gênesis, a criação do mundo, e um rabino interpreta, aqui está dito que Deus criou tudo em duplo, criou assim, criou desse jeito, criou dessa maneira, tá? E aí isso junto, o conjunto disso, um dos livros que como é que se diz, que sintetiza isso, é esse livro aqui que eu citei para vocês, As Lendas do Povo Judeu, tá?
que aqui tem exemplos da utilização desse método, tá? Então, voltando, citando o Zóia de novo, né? Entretanto, para Neumann, se reabriam as portas da Europa. Os seguidores ortodoxos de Jung, que talvez morassem em Zurique também para brilhar com luz refletida, declararam ao predileto, aspas, uma guerra ideológica, sustentando ou que Neumann não havia compreendido o pensamento do Jung, ou que o seu modo de aplicá-lo prejudicava seu desenvolvimento. Numericamente, o confronto pendia a favor da corte de Zurique, quanto à criatividade e produção intelectual, as proporções se invertiam. Jung, às vezes, discordava do discípulo, e, no entanto, no essencial, sempre o apoiou. Pela dificuldade de ingerir esse equilíbrio, já muito ocupado e em idade avançada, fez, contudo, algumas concessões tanto aos zuriquenses quanto a um conformismo político-cultural. Irredutível em sua passionalidade, Neumann nunca o perdoou totalmente. Nele, a imagem de Jung como mestre, acima de tudo, permaneceu comprometida. Talvez tenha sido como perder o pai uma segunda vez. Aí vocês vão ler na correspondência dos dois toda a tristeza do Neumann, muitas vezes, de ver a dificuldade que estava sendo publicar a história da origem da consciência e psicologia profunda e uma nova ética. E todo o manejo político do Jung de tentar acomodar a publicação, a edição, para não desagrada esse, não desagrada aquele outro. Eu escrevo o prefácio, ele leva um tempo longo para escrever o prefácio para o Neumann. E o Neumann, como ele, naquela primeira carta, ele termina a carta dizendo: o senhor me perdoe, uma carta escrita à la Marte. Ele lembra do Deus Marte, né? É uma carta bélica que ele nunca perdeu esse espírito bélico na correspondência dele com o Jung. Ele lamenta um pouco essa tristeza do Jung, em algum momento não sair em defesa dele de uma maneira veemente, de uma maneira mais contundente, né? Tá? É significativo que essa evolução ocorra no exílio. A Palestina e depois o Estado de Israel torna-se não apenas o espaço geográfico da vida de Neumann, mas também o símbolo de um pensamento deslocado que interroga o Ocidente de fora, a partir de suas margens. Tal deslocamento oferece a Neumann possibilidade de repensar as categorias herdadas de Jung e Freud, como o self, o arquétipo e a sombra, à luz de uma tradição judaica que ele conhecia de dentro, não apenas como objeto de estudo, mas como vivência espiritual e cultural. Sua releitura do Gênesis, seu trabalho sobre os tipos judaicos, sua apropriação da mística hebraica e da experiência do exílio tornam-se os fundamentos de uma nova psicologia da alteridade. A força dessa posição crítica é ainda mais evidente quando se considera o pano de fundo histórico. A Shoah, a fundação de Israel, a Guerra Fria. Jung e Neumann escreveram suas cartas em um mundo dilacerado por guerra, deslocamentos forçados e redefinições identitárias. E nesse mundo em crise, a amizade entre os dois homens, atravessada por tensões, mas também por admiração mútua e verdadeiro diálogo, torna-se um espaço simbólico de resistência. A correspondência que mantiveram por mais de 20 anos é, nesse sentido, mais do que um intercâmbio intelectual. É uma forma de pensamento encarnado na relação, uma ética da escuta e da divergência. Citando de novo o Zóia, partindo das riquíssimas publicações que ele nos deixou, dos vastos inéditos da presente correspondência, pode-se identificar a trajetória meteórica que esse pensamento estava traçando na cultura do século XX. Já mencionamos uma primeira grande contribuição neumanniana, que
que se delineia na correspondência à unificação da psicologia, da antropologia e da análise da cultura em sentido amplo. Isso corresponde também ao estudo da relação entre ontogênese e filogênese, ou seja, entre a evolução da psique individual e da humanidade em suas várias culturas. Hoje, a psicanálise é constantemente relacionada à etnologia, zoologia, biologia, neurociência e teoria da evolução. Quando Neumann publicou História da Origem da Consciência, quase tudo isso ainda estava por vir. Podemos supor que, por mais insuficientemente conhecido, sua coragem intelectual talvez tenha influenciado esse florescimento de estudos interdisciplinares. A segunda conquista é uma transformação implícita, mas definitiva do pensamento psicológico da técnica diagnóstica e clínica para uma obra ética. Aí eu coloco uma nota de rodapé, onde eu falo aquilo que eu comentei na primeira parte da aula, a questão de não mentir para si mesmo. Né? Não adianta não mentir para o outro, que é um mandamento, mas um outro grande mandamento é não mentir para si mesmo. Né? É de fato redutivo conceber o trabalho analítico apenas freudianamente como a imersão do eu a partir do inconsciente. O segundo modelo junguiano, como uma reemergência da riqueza dos símbolos nele naturalmente contidos. Numa das cartas que arde de polêmica, mas permanece uma obra-prima de dignidade e independência, Neumann distingue nitidamente seu campo daquele de Jung, sem renunciar à deferência para com o mestre. Sua última orientação, na verdade, é religiosa, e não mais interessada na ética. Esta, no fundo, é uma posição válida, e o é a do Senhor. Sobre si mesmo, acrescenta, porém, não sou protestante à moda antiga ou um homem do Antigo Testamento, mas um judeu. Ou seja, uma pessoa que fez a seguinte experiência: o ritual e o símbolo não protege o ser humano. Se não houver um eu moral que sirva de contrapeso à força simbólica do inconsciente, por meio de uma ética velha ou nova. Aliás, acrescenta mais adiante, em mim arde uma chama judaica que não pode ser contradita por nenhum tipo de simbolismo, pois representa a vida interior do símbolo. A aceitação da potência dos símbolos, portanto, não se dá de forma passiva nem abstrata, mas assumindo-se constantemente uma responsabilidade pessoal para com ela. A sinceridade de Neumann ao reivindicar cada aspecto à própria identidade transparece em cada uma das cartas aqui publicadas, em particular, aquela em que polemiza com o mestre, marcadas por uma contínua e sangrenta laceração. Mesmo se autocondenando por longo tempo a solidão geográfica e cultural, Neumann não hesitou um instante em permanecer fiel a si mesmo. Para além da contribuição psicológica e do próprio texto revolucionário sobre a ética, esse caminho moral individuativo é uma das suas grandes heranças. Estamos quase terminando isso aqui. Assim, talvez Joseph Roth tivesse razão. Amizade, a menos quando se realiza como compromisso com a verdade, mesmo quando esta fere, pode ser uma pátria. Mas talvez seja mais preciso dizer, como sugerido acima, que entre Jung e Neumann, a amizade construiu uma ponte, um arco tenso entre margens distantes, entre tradições em conflito, entre gerações e contextos distintos, entre mestre e discípulo. Uma ponte frágil e, no entanto, resistente, feita de papel e palavras, que soube sustentar o peso de uma época e das transformações internas de dois grandes pensadores. Concluindo, nesse ponto, a correspondência entre Jung e Neumann deve ser lida não apenas como um documento biográfico ou histórico,
mas como uma obra teórica em si mesmo. Um pensamento em movimento nascido da troca, da confiança, da divergência e da escuta, da coragem de cada um manter-se fiel à sua própria voz, mesmo diante do outro. Uma obra que, como toda ponte verdadeira, não apaga a distância, mas atravessa. Esse é o resumo do segundo ensaio. Fala um pouquinho sobre a relação entre os dois. Vocês têm alguma pergunta? Que horas são, Carlos? Claro, a gente quer fazer uma especificamente sobre o pensamento do Neumann. A gente sabe que uma longa tradição filosófica, o Martin Buber era do Hasidismo. Hasidismo, isso. O Neumann também era? Era racídico. Ele é racídico. Ele tem um texto sobre racidismo. Sim. Então, por isso que ele se contrapõe ao Jung. Eu não sou um protestante, eu sou um Sim, judeu. Um judeu, isso. Ele nunca deixou de ser, né? E ele sempre permaneceu, dentro do racidismo. Sim. Permaneceu fiel às suas raízes culturais, religiosas, históricas e tal. Eu só queria, antes que vocês tenham alguma pergunta para me fazer... Tem outra pergunta aqui. Eu só queria achar um negócio aqui dentro, se a gente tiver um pouquinho de paciência comigo, eu só quero achar uma observação que o Jung faz, que eu acho... Será que eu vou... Bom, se tiver alguma pergunta, façam enquanto eu procuro aqui o que eu... A Clara tem uma pergunta para você pela internet aqui. Vai fazer. Ela aqui. Armando, como a concepção de Neumann, ancorada no simbolismo judaico e na alteridade arquetípica, se você pudesse poderia falar, oferecer... Se pudesse falar olhando para mim, eu te entendia, Carlos. Desculpe, mas eu continuo não te entendendo o que você fala aí. Armando, como a concepção de Neumann, ancorada no simbolismo judaico e na alteridade arquetípica, poderia oferecer uma via alternativa de compreensão para os conflitos sociopolíticos contemporâneos? Sim, isso é uma afirmação ou uma pergunta? Não, ela está perguntando. Não, sem dúvida que sim, né? Aí, de novo, né? A necessidade da gente atualizar o pensamento do Neumann, né? Acho que o pensamento dele precisa ser atualizado para que ele possa ser compreendido na sua inteireza e, a partir daí, veja, a gente está falando de um aspecto da teoria dele, mas eu acho que o aspecto mais rico, mais criativo, mais polêmico do pensamento dele são as 13 conferências que ele dá em Ébano. Por que eu falo isso? Todas as críticas que se faz ao pensamento do Epácio, críticas que se fez ao pensamento dele, nenhuma delas cita nenhuma das conferências que o Neumann deu em Ébano. Por isso que eu comecei falando que essa redução dele ao desenvolvimentismo, a ser desenvolvimentista, mata o pensamento dele. Então, eu não conheço ninguém que tenha escrito uma crítica ao Neumann a partir da participação dele em Ébano. Eu, pessoalmente, não conheço. Pode ser que tenha, eu não conheço. Então, acho que essa integridade, na pergunta da Clara, se a gente recuperar na sua extensão e na sua profundidade o pensamento, indo além da tradição judaica do Neumann, entrando naquilo que ele chama de antropologia da cultura, de fato, ele tem meios, instrumentos, uma crítica à sociedade dos dias de hoje, uma maneira de compreender a sociedade de hoje. Mas ele tem que ir além, né? Não pode ficar preso à ideia do desenvolvimento, apenas do desenvolvimento da consciência e da questão judaica. Tem que ir além disso. Para isso você tem que recuperar o pensamento dele, né? Tá. Então, eu não vou achar aqui o negócio. Acho uma pena que eu não consiga achar. É um trecho de uma carta do Jung ele faz um comentário que é... vocês têm mais alguma pergunta? Vão pensando enquanto eu procuro aqui. Que eu não posso deixar de... Não, é que eu não posso deixar de... Eu não posso ir embora sem ler isso aqui para vocês. Então, o que vai acontecer? Eu não vou ler para vocês. Eu vou sair de fora, vou achar e vou me atormentar, né? Eu vou ficar me atormentando porque eu não li para vocês o próprio. Uma palavra que eu busco. O quê? Qual é a palavra? Uma palavra que você lembra marcante da carta.
Antissemita. Antissemita. Na carta do Jung ao James Kirsch. Tem maneiras mais... A primeira aparece numa nota 15 da página 20. Não, é bem na frente, Tarcísio, bem na frente. Hein? K-I-R-S-C-H, James Kirsch. Aparece na página 74, situação atual da psicoterapia. Só? Documento 5. Peraí, deixa eu ver se tem mais. Mas deve estar mais... Até uma maneira mais civilizada de procurar, que não é essa. Né? Página 92. Que ficar virando página, que é bem mais civilizado isso que você está fazendo. Página 93. Não, não é. É a última, é na página 93. Espera aí. Não, tem 96 também. O meu dedo foi no lugar errado. Tá aqui, ó, 98. Aqui, ó. Achei aqui, a história é a seguinte. Só contar um pouquinho o contexto do que a gente vai ler para vocês. Ali por volta de 33, 34, eu falei que o Jung escreve um editorial de uma revista e um texto onde ele é acusado de antissemita, papapá. Aí, em seguida, ele publica uma coletânea de textos chamado A Realidade da Alma. E nesse texto, nessa coletânea de textos, tem vários textos do Jung, tem um texto da Emma Jung, tem 2 textos do Kranefeld e tem um texto de uma pessoa, tá? Que é... Como é que é o nome dele? Rosenthal, que é um judeu. Então, Jung coloca dentro desse livro um autor judeu. E aí ele escreve por que ele colocou esse autor nessa coletânea, que eu acho um primor de disfarçatez o que ele escreve nessa... Por fim, quero lhe informar que meu novo livro, A Realidade da Alma, foi publicado. Nela, incluí nele um autor judeu sobre psicologia do Antigo Testamento, com o intuito de provocar os nacional-socialistas e todos os judeus que me caluniaram como antissemita. O próximo boato que surgirá agora será de que sofro de total ausência de convicções e que não sou nem antissemita nem nazista. Acontece que vivemos numa época que transborda de loucura. Quem Deus quer perder, primeiro enlouquece. Então, ele admite público, amigo, olha, eu botei isso só para provocar vocês. Está colocado ali de propósito. Vocês acharem, vocês ficarem incomodados, ficam como um antissemita, nazista, publica numa coletânea de texto um judeu. E esse trabalho desse Rosenthal é interessante, ele faz uma interpretação tipológica da psicologia judaica. E o Neumann critica essa interpretação que o Rosenthal escreve e que dá origem ao Jacob Esaú, que é uma crítica ao Jung e uma crítica ao trabalho desse Rosenthal, que ele vai além de uma interpretação tipológica do povo judeu. E eu só coloquei isso, que eu acho isso um primor de disfarçatez, e dizer, olha, a partir de agora vão achar que eu fiquei louco, que eu não tenho convicção, que eu não sei mais nada, que eu não sou mais isso, mas nem aquilo. Que horas são? Acabou? Queria fazer uma última colocação. Então, antes da pergunta, só queria agradecer, recomendar a vocês que vocês leiam esses documentos e na nota ali no pé da primeira página tem meu e-mail. Quem quiser perguntar, pedir algum texto, aquele que eu falei sobre os 2 ensaios de psicologia analítica, manda um e-mail que eu não tenho problema nenhum, eu encaminho para vocês. Se tiver alguma discussão, alguma dúvida, alguma pergunta, manda e-mail,
que eu digo sempre, eu tenho um estranho hábito de respondê-los. Uma estranha mania de responder e-mail. E a única forma que eu tenho de conversar com o mundo é através de e-mail. Tá? E digo sempre brincando, e-mail para mim é estilo de vida. Né? Eu sento, escrevo, porque eu gosto mesmo de escrever carta. Eu gostaria mesmo de escrever carta. Mas hoje em dia tem métodos mais civilizados de achar coisas em texto, tem métodos mais civilizados de responder as pessoas. É isso, agradeço a paciência de vocês, a presença de vocês, e fica prometido, né? Eu sou daqueles que pode prometer, porque eu cumpro. Um próximo encontro sobre a psicologia profunda e uma nova ética. Acho que aí vai ser legal da gente poder discutir isso com vocês. Então, a gente agradecemos a presença, a disponibilidade do Armando, a presença de todos. Obrigado. E a última recomendação, comprem o livro da Toni Wolff até 31 de maio, que está em oferta. A partir de 1º de junho ele vai valer R$ 115. Vocês estão economizando R$ 35, tá? E, por favor, divulguem. E precisamos pagar a segunda edição do